Esse é o Mundo e Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel, hoje, dia 16 de abril de 2024, meio-dia aqui no Rio de Janeiro, 6 horas da tarde lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo, e continuam as operações israelenses aqui na faixa de Gaza com algumas ações novas, tá? O exército israelense está avançando aqui em direção a Khan Yunis e também aqui nessa direção de Nuseirat. Nuseirat é o nome desse campo que tem aqui. Então, Israel está voltando a fazer operações dentro da faixa de Gaza. Por hora, aqui em Rafah, houve apenas bombardeios aéreos aqui na cidade de Rafah, aliás, em vários pontos aqui da faixa de Gaza, né? Também teve operações aqui na Cisjordânia, parte para conter a questão do financiamento dos grupos terroristas, financiamento do Hamas, da Palestina Islamic Jihad e outros grupos terroristas, mas também teve ações do exército, da polícia israelense contra israelenses que estão mataram 2 palestinos em vingança àquele garoto pastor que foi morto alguns dias atrás. Vocês lembram desse caso? A gente tratou aqui um israelense de 14 anos, foi morto por palestinos, e aí alguns israelenses quiseram fazer justiça com as próprias mãos ali. A polícia está tentando parar com isso, porque o caminho correto é justamente encontrar os culpados e punir ele dentro da justiça, né? Fazer justiça com as próprias mãos nunca dá muito bem, né? Mas a parte mais interessante é aqui no sul do Líbano. Israel matou pelo menos um oficial sênior do Hezbollah, né, terrorista sênior do Hezbollah, aqui na região próxima a Tire de Ain Baal, nessa região aqui, né? E teve outro carro também que foi atingido. A gente não sabe se tinha quem que foi atingido nesse outro caso, mas deve ser também algum terrorista sênior do Hezbollah aqui. Israel continua fazendo muitas preparações para a ação aqui no sul do Líbano. Não é possível que a gente veja essa ação aqui em algum momento, né? Além disso, claro, a gente vai falar sobre a possível resposta de Israel contra o Irã. Isso está sendo negociado ainda, não se sabe quando que vai acontecer. Evidentemente, a gente vai estar aqui para cobrir quando isso acontecer, mas tem um monte de notícia importante. Por exemplo, uma notícia significativa é que, ao contrário do que muita gente pensava, o Irã não avisou os Estados Unidos sobre o ataque, né? A gente sabia que ia ter o ataque, tanto que estava todo mundo preparado, Israel estava preparado, todo mundo preparado para isso, mas ficaram sabendo não por um comunicado oficial do Irã, mas simplesmente pelo serviço secreto, ficaram sabendo que o Irã iria atacar Israel. Então, não teve aviso formal, não. É mais um ponto que reforça aquela tese de que o Irã queria mesmo machucar Israel, queria mesmo atingir, queria mesmo causar danos, só que não conseguiu, né? Vamos falar sobre essas e outras notícias em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Anderson Silva Libertário, Catarina Venenosa e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, começando a ver aqui na parte da faixa de Gaza, vocês lembram, Israel já tinha tomado praticamente toda a faixa de Gaza, mas aí, alguns dias atrás, recuou, né? Antes do final do Ramadã, eles recuaram, saíram aqui da maior parte, e agora parece que estão fazendo algumas operações, estão avançando aqui nessa região em direção a Bani Shueila, e também aqui em direção a Nuseirat, também estão avançando por aqui. A gente não sabe se é uma coisa pontual, estão fazendo algo pontual ali só para resolver algum problema, ou se trata-se de alguma coisa mais séria, né? Isso daqui são imagens das ações israelenses ali em Nuseirat. Está aqui, ó, IDF continua suas operações pontuais, segundo ele diz, contra o Hamas e outros grupos terroristas na parte central da faixa de Gaza, nos arredores de Nuseirat. As tropas da Brigada de Infantaria Naval Nahal e outras tropas aqui eliminaram vários terroristas, destruíram prédios usados pelo Hamas e pela Jihad Islâmica Palestina, tomaram armas, localizaram lançadores de foguete e etc. Né? Ou seja, estão fazendo operações ali na parte central da faixa de Gaza. E também estão fazendo vários ataques em Rafah, também em Beit Hanun. Então a gente está falando aqui Rafah aqui no sul, né, nessa região aqui, Beit Hanun aqui, dá para ver também que realmente tem um monte de ataques aqui em Beit Hanun. Enfim, Israel continua fazendo várias operações ali na faixa de Gaza contra o Hamas, né?
questão com o Líbano não parou nada não, vai continuar tudo, é só um interregno aí nesse processo. Bom, o porta-voz do IDF, conforme o Luciano fala para a gente aqui, está falando sobre uma grande operação que está acontecendo, feita pelo Shin Bet, que é a Polícia Federal lá de Israel, e outras forças, né, ali dentro da Cisjordânia, justamente visando prender 23 pessoas procuradas na Judéia e na Samária, e confiscar fundos terroristas, ou seja, isso daí é o pessoal responsável pelo financiamento dessas organizações criminosas, desses grupos terroristas, né? Além disso, também a polícia está investigando a morte de 2 palestinos por colonos judeus ali na Cisjordânia mais cedo. O IDF disse que recebeu reportes de um palestino que teria sido atacado por um pastor judeu, pastor aqui no sentido de pastoreio de gado, né, de shepherd, próximo do vilarejo de Gitit. E a confrontação violenta acabou gerando briga entre cidadãos palestinos e israelenses, e as forças do exército israelense foram levadas para lá para trabalhar em dispersar a concentração, né? Durante o incidente, durante a briga, né, 2 palestinos foram mortos, infelizmente, e parece que isso, agora, segundo está dizendo aqui, de acordo com a investigação preliminar, não foi feito pelas forças do IDF, mas pode ter sido pelos colonos israelenses ali na região, né? Esse caso aqui é aquele caso do garoto que era um pastor de 14 anos que estava pastoreando cabras ali na região da Cisjordânia. Alguns dias atrás a gente falou sobre isso e foi morto por palestinos. Isso daqui são os colonos judeus na região querendo fazer justiça com a própria mão, mas o Estado israelense está tentando impedir eles de fazer isso, né? Bom, muitas operações de aviões israelenses sobre o céu de Baalbek, no Líbano. Baalbek a gente está falando agora aqui do Líbano. Baalbek é essa região aqui no norte do Líbano, não é nem perto aqui do sul, ou seja, Israel tem feito várias operações ali, certamente muitos objetivos ao mesmo tempo, não apenas o Irã, né? Ou seja, enquanto Israel prepara sua retaliação ao ataque iraniano, outras coisas acontecem também por ali. Por exemplo, aconteceu isso daqui, ó. O IDF eliminou o comandante da região costal do Hezbollah num ataque hoje mais cedo, né? Ismail Youssef Bais, que o ranking é equivalente a um comandante de brigada, foi atingido por um drone na cidade de Embaal, próximo de Tire, né? Embaal Tire é essa cidade aqui, é uma cidade importante aqui no sul do Líbano, né? E Embaal, essa outra cidade aqui, esse comandante do Hezbollah teria sido atingido aqui, né? E tem essa imagem aqui, de onde seria esse caso, que acho que é essa mesma imagem aqui. Dá para ver que o carro foi totalmente destruído, é mais um daqueles ataques pontuais que o exército faz. Não sei se usaram o Hellfire ou algum outro míssil equivalente, mas o importante é que anularam o terrorista do Hezbollah aqui nessa região, né? E parece que foram 2 mortos em ataques em 2 carros no Líbano. Você teve esse caso desse Baal, né? O nome dele é Youssef Bas, que foi morto ali, e teve esse outro caso aqui, ó, esse outro caso que foi um outro carro na cidade de Shehaibia, que também é ali no sul do Líbano, e esse carro também foi atingido, e a gente não sabe quem foi atingido aqui, mas provavelmente era mais uma vez um terrorista do Hezbollah sendo atingido aqui, seriam os 2 que levaram a isso, né? Bom, além disso, os militares israelenses têm feito uma série de exercícios, tanto em solo quanto no cyberespaço, né, simulando uma guerra no norte de Israel. Então aqui você tem exercícios em solo e também exercícios dentro de unidades, né, de informação, justamente simulando esse tipo de coisa. A ideia é ter um preparo para essa arena norte, né, ou seja, mais uma vez existe a possibilidade de Israel fazer isso. Seria curioso até se Israel retaliasse exatamente no sul do Líbano, né? Ao invés de retaliar o Irã diretamente, retaliasse contra o Hezbollah no sul do Líbano. Mas não sei, não creio que seja apropriado isso não, acho que vão ser 2 coisas independentes.
Bom, o Instituto para Estudo da Guerra não traz nenhuma grande novidade aqui, a gente já tem falado sobre isso. Um ponto central que eles falam aqui é justamente desmentindo duas grandes questões que foram levantadas sobre esse ataque do Irã contra Israel. Primeiro, de que o Irã teria avisado aos americanos sobre esse ataque e avisado Israel também, e que o objetivo era só salvar a cara, né, só dizer para o povo do Irã que eles tinham atacado, mas que na verdade não queriam dano nenhum e coisa e tal. Então eles estão desmentindo isso, não houve isso. Ao contrário, o Irã queria mesmo machucar Israel, né, só que não conseguiu, né? Então, bom, o Hamas deu uma resposta formal agora rejeitando todas as propostas de cessar-fogo, né? E, pois é o que eu falo para vocês, isso sempre foi uma porta sem saída, nunca ia ter acordo de qualquer forma, mas enfim, né, eu acho importante tentar, não, acho que não estou dizendo que não deveria ter tentado isso não, deveriam ter tentado mesmo, mas agora ficou claro que não vai ter, né? Isso daqui foi o dano causado lá na base de Nevatim, né? A base aérea de Nevatim, ali no deserto de Negev, no sul de Israel. Como a gente falou, foi o único ponto que foi de fato atingido por mísseis do Irã contra o território israelense. Não causaram dano significativo. Aqui está a imagem do dano que eles causaram. Cavucaram um buraco bastante grande do lado do prédio. Não deve ser nada muito difícil de consertar isso daí. Não consta que tenham tido nenhum sucesso no ataque deles, né? E o pessoal mostrou aqui uma imagem do momento dos ataques, né? No momento que estava vendo o ataque, e o pessoal na sala de comando e controle lá apontando para os mísseis, decidindo quem é que ia atingir qual míssil, qual drone, ou seja, foi uma atividade frenética mesmo do pessoal ali para conseguir evitar os danos ali, né? E a Casa Branca também avisou que o Irã não deu nenhum avanço adiantado do ataque e não tinha intenção do ataque falhar, né? A gente já colocou isso daí. Eu mesmo tinha falado no vídeo inicial, no dia do ataque e nos primeiros vídeos depois disso, que poderia ser um ataque telegrafado, né? Poderia ser alguma coisa nesse sentido. Mas eu já deixei claro que eu voltei atrás nessa história, não tem chance. Realmente o número de mísseis, a forma como foi feito, mostra que não foi um ataque telegrafado. O ataque com Qassem Soleimani é outra coisa. Foram só 8 mísseis contra bases americanas lá nos anos 2020, né, no ano 2020, e ali sim parece ter sido um ataque telegrafado para os Estados Unidos para evitar retaliação. Não foi o caso aqui. Dessa vez o Irã queria mesmo machucar Israel e só não conseguiu, né? E o pessoal está falando aqui que o Irã foi humilhado e o Hezbollah e os Houthis estão completamente atônitos pela falha no ataque contra Israel, segundo um oficial americano, né? Ou seja, o pessoal realmente achava que iria destruir bastante coisa em Israel. Foi muita coisa junto, muito drone, muito míssil, tudo ao mesmo tempo, só que não deu nada, né? Não conseguiram destruir absolutamente nada e o pessoal percebeu o quanto que a capacidade do Irã, na verdade, é patética, né? O Irã cometeu o mesmo erro que a Rússia, né? Enquanto você tem fama de ser perigoso e coisa e tal, menos mal. O problema é quando você resolve agir e aí o pessoal percebe que, na verdade, você é um gatinho desdentado e não um tigre feroz como se achava, né? O Irã mostrou ao mundo que a capacidade ofensiva dele é uma piada. Agora vamos ver como é que é a capacidade defensiva do Irã. O Irã está preocupado, viu? Certamente está aqui. Israel está falando que decidiu reagir de forma clara e decisiva ao ataque do Irã. Ou seja, Israel vai responder. Como que vai responder, a gente não sabe ainda. Quando que vai responder, também não sabemos. Mas vai responder. E Israel prometeu dar aos Estados Unidos um alerta anterior à retaliação para garantir que as forças americanas não estarão em risco. Então, vai ter o ataque, vai ser avisado aos Estados Unidos, mas o resto não, né? O gabinete israelense está reunido neste momento, inclusive aqui, ó, começou a se reunir a 12h30, já estão quase mais de 3 horas reunidos. Não sabemos se vão decidir exatamente fazer esse ataque, né? Pode ser que eu acabe o vídeo aqui e comece o ataque, mas eu não tenho como saber, né? Bom, no Irã a situação é de preocupação. Olha só, um monte de defesa antiaérea, o pessoal está preparando as coisas, mandando defesa antiaérea para um monte de lado. Aqui, Teherã, defesa antiaérea indo para um monte de lugar aqui para tentar se posicionar. O pessoal está preocupado lá, viu? E a Rússia está considerando transferir jatos Su-35
e sistemas S-400 para o Irã, para se defender contra os ataques de Israel. Acho que vai ser até engraçado se isso acontecer, porque vai ser bom para mostrar a superioridade do armamento ocidental face o lixo que é o equipamento russo, né? A Rússia já se ferrou lá na Ucrânia, era um dos grandes vendedores de equipamento militar para o mundo todo mundo achava que os equipamentos russos eram muito bons e coisa e tal, se mostraram terríveis na guerra. A Rússia só consegue atacar, só consegue avançar com onda de sangue, né, onda de carne, um monte de soldado morrendo e coisa e tal. Os equipamentos russos são terríveis, né? E agora, se mandar o S-400 para o Irã, vai ser engraçado porque vai humilhar os S-400, né? Bom, o regime islâmico do Irã, né, os ayatolás lá, ameaçaram usar uma arma que eles nunca usaram antes. E, lógico, né, o pessoal está brincando aqui, existe uma preocupação de que em Israel que eles possam estar se referindo a seus cérebros, né? Nunca usaram antes, né? Aí botaram uma arma aqui do que é a arma misteriosa e coisa e tal, que eles nunca usaram. É lógico, a ameaça deles é de usar arma atômica e coisa e tal, mas não vão conseguir fazer isso, não vão fazer isso. Eles não são malucos, eles não querem desaparecer da face da Terra. E, bom, como a gente falou, o gabinete de guerra está, nesse momento, em reunião em Israel. Vai tomar alguma decisão hoje ainda, vai ser outro dia, não sabemos, vamos aguardar essa informação. Eu fico muito triste com a Jovem Pan estar claramente no bolso dos russos, né? A Jovem Pan é uma boa rede de televisão aqui no Brasil, tinha uma cobertura bastante razoável do panorama brasileiro, mas aparentemente na hora da dificuldade entrou no bolso dos russos, e está dizendo aqui ó, que Israel prepara a retaliação ao ataque do Irã e diz que mortos no consulado da Síria. Não foi o consulado da Síria, era o prédio ao lado do consulado da Síria. Estavam envolvidos em terrorismo, entre aspas. Não, estavam envolvidos em terrorismo com T maiúsculo, e é terrorismo mesmo. Os caras são os caras que treinam o Hezbollah, que treinam o Hamas. Então isso aqui é propaganda russa, claramente, né? Russa, vocês sabem, do eixo do mal, né? O Irã, a Rússia e a Coreia do Norte. Muito triste isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.